Olá, meus irmãos, voltamos. Agora vamos entrar no segundo tópico. Vamos falar sobre o motivo da derrota. Qual é o motivo da derrota? Nós começamos falando já no final do último vídeo e vamos dar continuidade agora. O motivo da derrota foi o pecado, né? Mas vamos ver agora qual é o comportamento do povo e de Josué depois dessa derrota contra Ai. Então, o primeiro ponto do segundo tópico, a reação de Josué diante da derrota. Diante da derrota, né? Diante desse vexame da derrota, Josué ele vai rasgar as suas vestes e vai perguntar a Deus o porquê isso estava acontecendo. Ou seja, de certo modo, Josué estava um pouco, vamos assim dizer, magoado com Deus. E ele fica dizendo, Senhor, então por que fizesse-nos atravessar o Jordão para passar esse vexame diante dos amorreus? Ou seja, Josué estava dizendo, Deus, o que é que está acontecendo? Por que essa derrota? Ou seja, o comportamento de Josué, em Josué capítulo 7, versículo número 7, é um comportamento que na maioria das vezes as pessoas têm diante da derrota, diante do fracasso. Olha só, é curioso quando algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso, quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me destes, em Gênesis 3:12. Então, esse é o comportamento do homem para fugir da sua responsabilidade. Então, atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos. Também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs-lhes no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão na boca. Jó 40, verso 4. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-lo. Ou seja, não adianta a gente colocar a responsabilidade dos erros, dos nossos fracassos e das nossas culpas em Deus. Ou seja, quando está acontecendo alguma coisa de errado, nós precisamos se voltar para Deus, não em murmuração, mas em oração, para perguntar a Ele o que está acontecendo e o que nós precisamos fazer para melhorar. Precisamos entender isso. Então, Deus aí revelasse para Josué. Aí o tópico 2 do segundo ponto. Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. O versículo de número 13 de Josué capítulo 7. Aí olha que coisa interessante. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto durante 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou tudo. No verso 21 está escrito isso. Cuidado, não se deixe enganar, o pecado pode ser atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. Cuidado com isso. O pecado ele é atrativo, mas possui um forte e grande poder destrutivo. Ou seja, devemos tomar cuidado com a concupiscência dos olhos e aquilo que a gente deseja. Eu gosto de um texto de Juízes 14, que Sansão cobiçou a mulher de Tímina, ou seja, uma filisteia, porque ela havia lhe agradado aos olhos. Então, a concupiscência dos olhos. Então, Deus precisava tratar aqui na raiz do problema. Então, cuidado. O pecado é atrativo, mas ele é muito destrutivo. Você vai ver aqui que é por causa desse ato cometido de Acã em cobiçar aquilo que não devia ser cobiçado, que todo o povo vai sofrer essa derrota. Aí veio a ira de Deus. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial à travessia do Jordão, em Josué 4:5, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, no verso 5, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acó, no verso 26. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Josué 22:20. Ou seja, do mesmo jeito que marcos são levantados quando a gente está em obediência a Deus, também marcos são levantados quando a gente comete os erros do pecado introduzido pela concupiscência dos olhos. Ou seja, como é que você quer que a sua vida seja marcada? Marcada pelas vitórias da obediência ou marcada pelas derrotas do pecado? Então, muito cuidado, nós precisamos vigiar. Nem tudo que agrada aos nossos olhos agrada aos olhos de Deus. Então, Deus agora
né, no ponto 3, no tópico 3, Deus entrega a cidade de Ai. Um inimigo confiante, né? Ai ficou confiante depois dessa vitória, né? Mas só que através da erradicação do pecado, depois de tirar Acã, depois de se regenerarem com Deus, porque primeiro eu preciso me voltar para Deus se eu quiser viver as bênçãos de Deus novamente na minha vida. Então, depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram tão confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que ele não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Josué capítulo 8, versículo de número 1. Então, olha só. Este triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Deus é maravilhoso. Deus, mesmo diante das nossas falhas, quando nós nos arrependemos, quando nós deixamos de praticar o erro, Deus sempre nos concede outra oportunidade para que a gente possa começar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho, seria apenas uma questão de tempo. Então, se você se arrependeu, se voltou para o Senhor, entenda que as bênçãos do Senhor sobre a sua vida novamente será só questão de tempo. Trilhe pelo caminho da obediência, nunca pela desobediência do pecado. Siga aquilo que Deus orientou para que você fizesse. As estratégias de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, lembra? E outros tocando trombeta, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha. E quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam, ateariam fogo e saqueariam tudo. Josué capítulo 8, versículo de número 24. Então, se a gente seguir as estratégias de Deus, sempre nós vamos alcançar as vitórias. Precisamos seguir as orientações de Deus para vencer as batalhas que nós iremos ter no decorrente da nossa caminhada cristã. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Agora o culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar e onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. Com os oficiais hebreus em volta da arca, em meio ao caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria ser escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes de Acã não deveriam se repetir. Então Josué fez questão de dizer que aquele comportamento de desobediência de Acã jamais deveria se repetir se o povo quisesse realmente conquistar toda a terra que Deus havia prometido. Então, gente, se a gente quiser viver as promessas de Deus, o caminho é o caminho da obediência, e o caminho da obediência nos levará às vitórias e às promessas de Deus cumpridas na nossa vida, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, presbítero Gel Carlos, que Deus abençoe o nosso pastor Salviano, Deus abençoe todos vocês. É um prazer poder cooperar com vocês. Presbítero Gel pode contar conosco. Deus em Cristo continue sendo glorificado através de vocês. Então, muito cuidado, porque nós vamos enfrentar vários ais na nossa vida. Mas, se a gente se sujeitar a todas as orientações de Deus e andarmos no caminho da obediência, com certeza alcançaremos as vitórias e as promessas que Deus tem reservado para todos nós. Deus abençoe vocês e a paz do Senhor.